Qual é a base do seu corpo? O que é que te sustenta a vida inteira? Hoje vamos falar da base do nosso corpo, dos nossos pés, sabe? Eu vou falar muita coisa de prevenção, porque são os pés que, em caso de emergência, vão nos levar mais longe. Talvez mais longe do perigo ou mais longe da confusão, e poderá ser a diferença entre a vida e a morte do sobrevivente. O pé, ele é sujeito a uma série de problemas que poderão complicar a nossa vida. Como eu disse, ele é a base do corpo e deve estar em excelentes condições. Então, excesso de umidade, cortes, espinhos, bolhas, algum problema pré-existente como calo, joanete, etc. Falta de higiene, unhas que estejam com problema, a unha encravada ou alguma unha deformada que pode estar machucando, ou unha comprida demais, casca grossa, particularmente nos calcanhares ou na sola de uma maneira geral. Então tudo isso são problemas que podemos ter nos nossos pés. É muito importante que nós não tenhamos problema durante um deslocamento, não deixemos os problemas se agravarem, tá? Então a gente cuida do pé antes, durante e depois da atividade de caminhadas, particularmente caminhadas longas ou corridas longas, certo? Então eu vou começar pela umidade. Me deslocando numa área rural, eu posso ter que passar por algum rio, algum lago, eu posso ter que molhar o meu sapato, tá? Então, esse é o primeiro caso. Se eu molhei os meus pés, isso demanda que eu periodicamente pare, tire a meia, torça a meia, se possível coloque uma meia seca, eu sei que vai molhar de novo, mas eu coloque uma meia seca e continue andando, e assim eu vou fazendo. A outra meia pode ser pendurada, por exemplo, a meia úmida na mochila. À medida que eu vou andando, ela vai secando, daqui a pouco eu paro, faço a troca novamente, certo? Então procurar evitar o máximo possível umidade nos pés. Mesmo assim, depois de molhar o sapato, essa umidade vai ocorrer e o pé vai ficar todo esbranquiçado, às vezes, em casos mais graves, até com aspecto ali de um repolho, tá certo? Então, eu tenho que me preocupar no sentido de, toda hora que eu fizer uma parada, eu fazer massagem no pé, certo? Tirar os sapatos, tirar as meias, fazer uma massagem, deixar o pé tomar um ar, deixar dar uma secada, certo? E principalmente à noite, não dormir de calçado molhado, nem de meia molhada, tá? Procurar tirar fora, fazer uma massagem, colocar uma meia seca, para poder recompor a pele que você deixou molhada ali ao longo do dia. Na guerra do Vietnã, eram famosos militares que deixavam de propósito o pé molhado para poder dar baixa, para poder ir para a enfermaria e serem retirados de combate. Eu posso ter algum corte no pé, certo? Seja ele na sola, na lateral, na parte do peito do pé. Se eu estiver andando descalço, por exemplo, no meio do mato, eu posso cortar o pé. Se eu estiver, por exemplo, mexendo com facão ou com machado, inadvertidamente eu posso acertar o meu pé, tá? Isso até por cima de uma bota, por cima do produto, pode causar um ferimento. Então qualquer corte no pé é muito complicado. Por quê? Porque quando você coloca um calçado, você fecha. Ao fechar, você cria um ambiente favorável ao aparecimento e difusão de bactérias. Então, um corte no pé deve ser tratado com muito cuidado para que ele não piore, para que ele não inflame. Se possível, você para de andar e deixa o pé para cima, faz um curativo adequado, certo? Não deixar para depois. Cortes, lesões mais profundas dessa forma nos pés, nas mãos, devem ser tratados de imediato. O próximo problema que podemos enfrentar são espinhos. Então, na selva, na Mata Atlântica, nós temos alguns vegetais que têm uns espinhos grandes, até de tamanhos de mais de 5 centímetros, espinhos muito duros.
Então, se você dá um azar de entrar um espinho desse no seu calçado, particularmente se o calçado não for de couro, for um tênis, por exemplo, né? Ou se você estiver andando de sandália ou de chinelo, tá? Inadvertidamente numa área de mata, os espinhos poderão causar uma série de problemas. E aí, a partir da hora que o espinho entra, nós temos que ter, de preferência no nosso kit de primeiros socorros, agulha e pinça para cuidadosamente retirar o espinho de imediato. Se eu continuar andando com o espinho no pé, essa movimentação vai fazer com que o espinho entre cada vez mais e na hora de tirar vai ser muito difícil. Então, sempre que possível, a partir do momento em que eu tive um espinho no meu pé, ou até na minha mão, mas o assunto hoje é pé, então, se eu tenho um espinho no pé, tire de imediato. É muito mais fácil, uma agulhazinha e uma pinça você tira fora, e aí faz todo aquele procedimento de higienização no local, com água, sabão, com álcool, com o que você tiver, água oxigenada, limpar, certo? E aplicar ali, de preferência, um band-aid, um esparadrapo, alguma coisa assim. Por falar em esparadrapo, ele é o grande salvador da bolha no pé. Então, quando nós temos alguma bolha, nós estamos andando e estamos sentindo que está tendo um incômodo qualquer, pode ser porque o sapato não é adequado, pode ser porque nós estamos andando numa trilha inclinada, então está forçando mais de um lado do que o outro, e você sente que ou está com uma bolha, ou vai aparecer uma bolha ali naquele local onde a pele está friccionando, primeira oportunidade, tire a bota, tire o sapato, tire a meia, faça uma limpeza completa, seca muito bem e coloca uma generosa quantidade ou tamanho de esparadrapo no local. Então a bolha fica pequenininha, lá no meio o esparadrapo em volta protegendo tudo. 90% dos problemas com bolha estarão resolvidos se você conseguir atuar nesse momento. Tá? Se a bolha já cresceu, quando você olha já está aquela bolha cheia de água, ainda o esparadrapo é uma excelente solução, mas sempre lembrando, fazer a limpeza, fazer a higiene, deixar a área seca e depois aplicar o esparadrapo. Caso a bolha estoure, você sentiu ali a dor, mas quando você olhou a bolha estourou. Certo? Você criou ali uma porta de entrada para vários micro-organismos, para várias bactérias, então é complicadíssimo a partir dessa situação você resolver o problema se você não tiver a disciplina de parar, limpar, tirar a quantidade de pele excessiva, aí uma tesourinha no seu kit de primeiros socorros vai poder fazer isso, tirar a quantidade de pele excessiva, colocar fazer a limpeza do local, colocar um curativo por cima, pode ser um band-aid, pode ser uma gaze, etc, etc. Porém, por último, um pedaço grande de esparadrapo, como foi feito anteriormente, né, ou como foi explicado anteriormente. Então, o esparadrapo ele é o nosso coringa para cuidar de bolha no pé. E se você tiver uma bolha e ela não estourou, não estoure a bolha, porque você está criando uma porta de entrada para micro-organismos. Simplesmente limpar e proteger com esparadrapo. Uma unha encravada, ela pode significar que você está cortando as unhas de forma errada. Nós temos vários vídeos na internet que explicam como cortar as unhas, certo? Não devemos cortar em ângulo, tem que cortar reto, então tem uma série de recomendações. O importante é, corte suas unhas corretamente. Cortadas as unhas de forma correta, se mesmo assim elas encravarem, nós temos que fazer uma proteção dessa unha e manter o máximo possível da higiene. Mesmo assim, uma unha encravada é um problema sério. Se você estiver numa caminhada longa, é um problema muito sério. Então, o principal é a prevenção, é não deixar a unha encravar ou cuidar dela caso isso aconteça, antes que você se veja numa situação muito complicada. A casca que é criada no calcanhar, certo? O pé vai ficando grosso, vai ficando áspero, pode rachar, inclusive pode ressecar. Então aquilo ali é um problema. Porém, certo? Você ir até um podólogo e simplesmente lixar, tirar essa casca, deixar a pele do pé fininha, pode lhe trazer problemas durante uma caminhada longa. Tá? Então, esteticamente, ela resolve, certo?
fazer uma limpeza no pé dessa envergadura. Ela, além de esteticamente, ela vai trazer um conforto para o seu dia a dia, porém ela pode transformar o seu pé numa armadilha, caso você tenha que fazer uma caminhada longa. Então nós temos que ter um equilíbrio aí nesse cuidado com os pés. Então é preferível você não deixar o calcanhar criar uma casca muito grossa, ou calcanhar, ou dedão, ou sola do pé, qualquer local que você tenha esse problema. Então você vai passar ali o creme, você vai fazer alguma coisa para que aquilo não engrosse. Lá no norte, o pessoal que mora na região ribeirinha, que tem muito contato com terra, né, o pé normalmente rasga. E eles passam sebo de carneiro, tá? Ou seja, hidratam do mesmo jeito. Não é nada muito sofisticado, mas funciona. Então, manter a hidratação da pele do pé, particularmente no calcanhar, vai evitar esse problema de casca. Nós temos alguns problemas pré-existentes. Então, joanete, neuroma, calo, uma série de problemas que podem existir, que você tem antes de ter que realizar uma caminhada. A melhor solução para isso é fazer um acompanhamento médico e ter um calçado adequado. Então, adquira um calçado de acordo com o problema que você tem. E por último, mantenha a higiene dos seus pés. Mantenha a higiene diariamente. Terminou a caminhada, antes de dormir, tire a bota, tire a meia, massagear os pés, limpar os pés na medida do possível com o que você tiver à sua disposição. Então pode ser um lenço umedecido, água, um pouco de água, uma toalha úmida. Limpe os pés por completo, deixe secar, coloque uma meia seca antes de dormir. Certo? Mantenha a higiene dos seus pés. Muito obrigado e cuide da base do seu corpo. Prepare-se e sobreviva.